O problema do homem desconectado da natureza é muito discutido no mundo de hoje. Nós nos cercamos de proteção, nos cercamos de prédios, de concreto, nos separamos dos animais, muitas vezes estamos completamente isolados dos pássaros, das árvores, a gente derruba as árvores, a gente desloca os animais do seu espaço. O ser humano ele está se robotizando, ele está se mecanizando cada vez mais, se desconectando da sua natureza e também se desconectando da natureza e da sua própria natureza. O ser humano vai encontrar na natureza a sua essência. Para quem tem depressão, a gente geralmente fala que é importante uma conexão com a natureza, com o verde. Gente, eu sou a maior defensora disso, tá? Para quem não me conhece, eu sou uma grande defensora dessas ideias aí, inclusive, vocês podem conhecer o meu outro canal, que é um canal de astrologia, em que eu falo sobre a necessidade mais especificamente da mulher em conexão com a sua natureza, e a natureza como algo análogo ao feminino. Recentemente aí teve sucesso de um grupo de homens que sobem uma montanha para se reconectar com a sua masculinidade também. Muitas vezes a gente vê os sobrevivencialistas, que são esses caras que sabem como caçar, que sabem tudo sobre a floresta, né? Então, a gente está sempre falando dessa questão da conexão do homem com a natureza, como que existe algo inato em nós, seres humanos, que é despertado através do contato com a natureza. E este livrinho aqui, curto, porém potente, chamado Butcher's Crossing, do John Williams, entra nessa questão. Né? Ele entra na questão de natureza como conexão com a nossa essência, ou a natureza, na verdade, é aquilo que nos bestializa. Soltos na natureza, a gente volta a ser apenas ou bestas. A natureza é aquilo que o ser humano vem tentando dominar e se proteger de. Quando nós criamos a sociedade, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos protegendo da natureza, né? Da lei da selva. O mais forte é quem ganha e o mais fraco é o que morre, é o que é oprimido, é o que né? É o primeiro, né? Na selva, gente, a presa é o mais fraco e ponto. Não interessa os direitos das presas, né? Então, o ser humano ele se humanizou, ele se tornou cada vez mais civilizado, mas na natureza é a lei da selva, é a lei do mais forte, é a lei de quem tem mais habilidade. Né? Então, quando a gente fala se reconectar com a natureza, que natureza? Aquela que nós idealizamos, aquela dos pássaros, do som dos pássaros, das árvores, do ar puro, dos bichinhos, do pé no chão, que traz uma sensação boa de centramento, né? Você com os pés ali na terra, ou os pés na areia, mas o mar nos engole, o mar nos afoga. Quantas pessoas morrem afogadas? Porque subestimaram o mar, porque tentaram domar o mar. Olha aí o Moby Dick, para não dizer que eu estou errada, né? O romance Moby Dick é sobre o homem tentando dominar o mar, dominar a natureza. Quando você vai para a selva, né? Quem já leu aí Na Natureza Selvagem, ouviu o filme? Chris McCandless, que foi um rapaz real, né, um menino que idealizou tanto a natureza que decidiu que queria viver na natureza, acabou morrendo envenenado por um frutinho que a natureza nos dá. Então, ao mesmo tempo que a natureza também cria as tempestades que criam enchentes e matam pessoas e destroem aquilo que nós cultivamos, né, o trabalho do homem, digamos assim. Então, que natureza? De qual natureza nós estamos falando? De que polo dela? Aquela que nos faz bem? Aquela que nos lembra que nós precisamos de tempo, nós precisamos de ciclo? Então a natureza é feita de ciclos, né? Primavera, outono, inverno, é o dia e a noite, é o tempo da colheita. A natureza é feita de ciclos, nós também somos da natureza, seres humanos fazem parte da natureza, portanto também somos seres cíclicos, mas nós também somos seres selvagens. E em certas circunstâncias nós mostramos os nossos dentes, nós mostramos as nossas garras. E se a gente não tiver cuidado, a gente perde aquilo que foi
durante muito tempo cultivado pelo homem, que é a ética, é a lei, a, os direitos, civilidade. Para mim, esse livro é sobre isso, é sobre essas duas naturezas que a gente encontra na natureza e também no próprio homem. Porque, como nós somos seres análogos à natureza, nós vivenciamos essa mesma dualidade. Então, enquanto podemos ser amáveis, nutridores, cuidadores, conservar, né, as coisas, também podemos ser destruidores, predadores. É da natureza humana estar vivendo sempre entre esses dois polos, assim como o universo que nos cerca. Então, nesse livrinho aqui, gente, a gente vai realmente conhecer um rapaz que ele decide, na faculdade, ao ser ali embebido nos ideais naturalistas, nos ideais românticos, ele decide ir para o oeste dos Estados Unidos, do West, que era basicamente, gente, era a selva dos Estados Unidos, tá? O oeste era a terra de ninguém. Lá eles criaram os Texas Rangers, por exemplo, justamente para que você tivesse alguém para cuidar daquela terra, para botar lei ali. Então, o oeste dos Estados Unidos no século XVIII, no século XIX, ele era indomado, indomável, e ele atraía pessoas que eram tanto anarquistas também, um pouco, né? Eu vou fazer a minha própria sorte. Então, todo tipo de pessoa ia para o oeste, inclusive criminosos, inclusive todo tipo de gente. Então, esse menino, ele viu aquela romantização na faculdade das ideias de Ralph Waldo Emerson, né? Que é um literata americano daquela época, contemporâneo, aquela época, se não me engano, é do século XVIII. E ele decidiu, aqui o livro se passa no século XIX, está no iniciozinho do século XIX. E esse menino chamado Will, ele decide, cara, eu vou lá, eu vou pro oeste, eu vou viver uma aventura. Eu não quero ser esse homem de estufa. Eu não quero ser um homem Nutella. Gente, nós estamos vivendo um pouco disso hoje. Muitos homens se sentem domados demais. As mulheres também, tá? A gente se sente muito domado na sociedade. Então, a gente, de forma diferente, mulheres e homens, vem buscando soltar o seu lado mais natural. Né? Então, William decide ir para o oeste para se reconectar com a sua masculinidade. E, e lá ele vai conhecer um cara chamado Miller, que tem um grande sonho. O sonho dele é caçar búfalos escondidos em um determinado lugar das montanhas rochosas do Colorado. Vai dar certo isso, gente? Não sei. Sejam muito bem-vindos, 8 minutos de introdução, né, gente? Enfim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, muito bem-vindos ao Flores de Leitura. Antes de começar, gente, a entrar aqui em algumas questões que eu queria conversar com vocês sobre esse livro, eu preciso avisar uma coisa muito simples. Né? Eu mexo muito no meu cabelo. E eu possivelmente posso também botar a mão no meu rosto e coçar o meu rosto. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou dando esse aviso, né, logo no início do vídeo? Porque tem pessoas que se incomodam com todos os maneirismos que a pessoa que ela está assistindo tem. Então, são os meus né, eu falo né de vez em quando, eu passar a mão no cabelo. Gente, eu vou passar a mão no cabelo enquanto eu falo, tá? Porque eu sou uma pessoa sensorial, eu gosto de botar a mão, e é isso. Eu não posso me policiar, senão eu não vou estar sendo espontânea. E eu quero ser espontânea, tá? Quem quiser, que viva se controlando o tempo inteiro. Será que eu estou excedendo no mexer aqui, eu falar aquilo? Eu não sou assim, eu sou livre. Então eu vou mexer minhas mãos, eu vou gesticular, eu vou coçar o rosto, eu vou passar a mão no meu cabelo, eu sou um ser vivo. Não sou uma boneca. Bom? Dado o aviso, perdão aí para quem não é a mensagem, gente, mas às vezes as pessoas precisam receber essa mensagem. Vamos conversar sobre Butcher's Crossing. Então, quem já acompanha meu canal sabe que no início do ano eu li John Williams, eu li Stoner, e eu fiquei simplesmente apaixonada. Né? Eu fui envolvida, embebida nessa literatura, nessa narrativa John Williamsana, né? E eu fui catar.
fui pesquisar para saber o que o John Williams já tinha escrito e vi que ele tem 3 livros publicados, que nem numa sinfonia, todos os livros dele tratam mais ou menos do mesmo assunto, de perspectivas diferentes. Então, em Stoner, você tem esse cara que é um rapaz que veio do interior, da natureza. A família dele tinha uma pequena horta, uma pequena fazenda, né? Eu não estou falando fazendeiro rico, não, tá, gente? Eu estou falando pessoas fazendinha, né? Mas ele veio desse universo mais instintivo e ele consegue a oportunidade de ir à faculdade. Ele se intelectualiza, né? Ele se torna essa figura que idealiza as letras, justamente porque ele veio de um mundo que era muito afastado, talvez, naquela época, tá, gente? Ali o Stoner se passa na década de 60, 50, por aí. Então ele se sente muito, eu não lembro, na verdade eu estou arriscando aqui, mas é século XX, tá bom? Ele veio desse lugar isolado, desse universo mais intelectual, então quando ele chega na universidade, aquilo se torna para ele um grande objetivo, um grande propósito de vida. Ele idealiza a literatura, os livros, as letras, as ideias, né, o mundo intelectual. Aqui nós temos um rapaz, o Will. Inclusive o nome will é bem importante, na minha opinião, porque will, em inglês, é vontade. Né? Assim como stoner, o nome do nosso outro personagem, pode representar alguém que está dopado, alguém que está empedrado, né? He's stoned. Né? Stoner, né? Dá uma impressão de algo rígido, parado, estagnado, e também de algo, se você olhar por outra visão, dopado, drogado, né? Meio paralisado na vida. Aqui é o contrário, esse é o will. Will, vontade em inglês. I will, eu vou, eu irei. É a vontade humana. Então o Will, ele é esse cara que ele vem de uma criação religiosa, o pai dele é um pastor unitarista, a gente não sei, não tive tempo de pesquisar o que isso significa, se alguém souber e puder colocar nos comentários eu agradeço. Mas o pai dele é um pastor, então ele cresce com, obviamente, uma criação religiosa, uma criação ética, acima de tudo. Ele vai para Harvard, então ele é um cara muito inteligente, ele é um cara das letras. As letras foram dadas a ele, diferente do Stoner. Ele acaba na faculdade tendo contato com essas ideias, que são ideias na época muito ali no início do século XIX, a gente tem toda essa percepção do natural, né, do retorno ao natural do homem. A gente também estava passando ali, a gente passou pela Revolução Industrial, então já estava se percebendo que aquele mundo muito mecânico não fazia bem ao homem, que o homem precisava de retornar à sua natureza, né, a uma vida mais simples, talvez. Havia um romantismo, né, que também tinha um pouco do romantismo aí. Então, ele tem contato com essas ideologias na universidade, que é geralmente onde a gente tem, mesmo como jovem, contato com ideologias e tal, né? E ele decide, ele entende que ele queria viver uma aventura e ele queria se reconectar com esse eu que o mundo intelectual ou que o mundo muito civilizado, muito domado, não permitia que ele conhecesse. Então, o Will, ele vai para o oeste com um contato, né, que o pai providencia para ele, e esse cara indica ele ao Miller, que é esse personagem machão, né, hard guy, né, o cara durão, o cara que é um caçador de carreira, que sabe tudo sobre caça, que sabe tudo sobre a natureza, e esse cara ele vem alimentando há muitos anos esse sonho de retornar a um lugar que ele esteve mais ou menos ali uns 6, 7 anos no passado, né, atrás, onde ele encontrou um grupo de búfalos. E já nessa época aqui, gente, os búfalos estavam em falta. Sabe que os búfalos são animais que estavam em extinção. Eu nem sei como é que está essa situação hoje. Eu não sei se ainda existe búfalo nos Estados Unidos. Mas foram animais dizimados pelos caçadores. E isso já era uma questão. Você encontrar um búfalo, uau, era muita coisa. A pele, especialmente a pele do bicho. E ele propõe ao Will esse sonho que ele tem. E o Will, como estava querendo viver essa aventura, ele investe dinheiro nisso. E sai. O Will, o Miller,
esse caçador, e o Schneider, que é um alemão, que é um Skinner. Como que traduz isso? Não faço ideia. A tradutora não sabe traduzir. Porque tradução não é assim, tradutor não sabe tudo, não. A gente tem que pesquisar. Mas o Skinner é esse cara que tira a pele do animal. Ele, de fato, é a pessoa que não caça. Ele só tira a pele. A habilidade dele é com aquelas facas ali, diferentes, para tirar cortes, camadas diferentes da pele, enfim. Muito divertido. E, a princípio, o Will, ele tá, assim, saboreando essa experiência nova. Ai, eu sou um homem macho, minha gente, eu sou um macho alfa, porque eu tô aqui com esses caras barbados que sabem caçar, que sabem viver, sabem sobreviver na natureza selvagem, né? E aí a barba dele vai crescendo, né? Ele vai se sentindo mais forte, porque no início, cavalgando por dias e dias, você começa a sentir muita dor no corpo, nos músculos. Então, assim, ele fala de que no início ele sentia dor e depois ele fica completamente anestesiado. E é aí que ele se sente fortalecendo, quando ele não sente mais nada. Então a vida na natureza, ela é tão dura que ela endurece você a ponto de você não sentir. Porque sentir é dor, então você para de sentir. A gente vê um pouco dessa dureza no clássico brasileiro, por exemplo, Vidas Secas. Se você vive em um contato muito estreito com a imprevisibilidade da natureza, gente, você precisa criar uma certa casca, né? Ah, então eles passam por frio, por calor, eles acabam encontrando esse rebanho de búfalos e acabam presos nesse lugar, né? Que é lá nas montanhas rochosas, Rocky Mountains, no Colorado, nos Estados Unidos. Ficam presos pelo inverno, 3 meses. Eu não vou falar mais nada porque isso aqui é sinopse, gente. Isso aqui é para você. Esse livro, vocês podem perceber que eu não tenho o hábito nesse canal de estar sempre falando a sinopse. Aí acontece isso, acontece aquilo. Eu acho que a pessoa tem que ter essa experiência do enredo. Mas nesse livro é fundamental você entender o que você vai ler. Porque o que você vai ler é isso. É sobrevivência. É o que esses caras, esses 4 caras, porque tem um outro também que é um personagem meio fraquinho, né? É, representa ali um homem que segue o outro. Tudo que o Miller faz, ele obedece. Né? Ele é o subalterno. Ele é o homem submisso ao machão, né? E não, gente, o Miller é um personagem interessantíssimo, porque ele é um personagem que ele tem uma independência muito grande. Ele confia muito nele mesmo. E isso é algo que logo no início, quando você. A cena em que o Will conhece o Miller, que ele entra no bar, assim, né? Tipo uma taberna, né? Uma coisa assim, e ele encontra você, o Miller, cara, você sente a energia dele como leitora. O cara tem uma energia potente, forte, magnética. Ele faz você acreditar nele e ele faz você querer seguir ele. Essa é a força que ele tem, como um homem dentro da história. E isso é atraente para o Will, porque o Will quer se tornar esse homem. Ele idealiza isso. Né? Ele idealiza esse homem hiper natural, masculino, né? Que está vivendo na natureza. E o que vai acontecendo é que o ideal vai se desconstruindo. Tem cenas nesse livro que são profundamente difíceis de serem lidas, principalmente para quem não gosta de caça, como é o meu caso. Eu não tenho nada, assim, ai, gente, não vou entrar nesse assunto aqui, porque é um assunto meio quente. Mas, assim, eu entendo que existe caça necessária, mas tudo tem que ser feito com sustentabilidade. Às vezes você tem que caçar, porque tem muito aquele bicho, está matando outros bichos, está matando gente. Você tem que caçar para comer. Mas há uma diferença, porque quando eles encontram esse rebanho de búfalos, o que eles fazem não é uma caça sustentável. É uma caça que vai se tornando uma selvageria. E o Will, que é esse rapaz que foi moldado por um mundo já civilizado, por um mundo em que o ser humano já foi humanizado. E eu acho que essa é uma discussão interessante que esse livro traz. Nós somos humanos naturalmente? Você nasce sendo muito bonzinho? Lembra aí de Rousseau, né? O homem nasce bom, é a sociedade que corrompe. Será que o homem nasce bom? Se você não tiver uma série de éticas, de aula de ética, de educação na família, de religião, de educação,
Será que o homem ele é naturalmente muito bonzinho? Um outro tema que eu acho fundamental aqui é a questão da desconstrução da desilusão, da ilusão, né? É a desilusão. Assim como em Stoner, a gente tem a questão do você se desiludir, você criar uma série de ideias preconcebidas de algo, e quando você de fato se joga naquilo, é que você vê que não tem nada a ver com o que você imaginou. Então há tem uma cena, eu acho que até quase cheguei a falar e não falei, tem uma cena muito intensa aqui, em que o Will, ele olha nos olhos do Búfalo sendo morto, e ele se sente perdendo a sua humanidade, porque o Búfalo é um animal, ele não tem consciência. O animal, ele deixou de existir, e isso tornou o Will menos homem, menos humano, não o animal. Entende? Então ali ele se sente perdendo algo sobre quem ele é. Ele se olha no reflexo na água e ele vê aquela barba tomando conta do rosto dele, e ele se pergunta: cadê as minhas feições? Ele foi lá para se encontrar e ele se perdeu. E eu devo dizer que no final desse livro eu me vi muito admirada com o Will, porque o Will, ele se desencanta das suas ilusões, mas ele ainda mantém a sua vontade de ter a sua própria vida, as suas próprias escolhas. Ele é o capitão do seu destino. Diferente do Stoner, que a gente pensa, que a gente sente que não é capitão de si mesmo, no outro livro do John Williams, aqui, no final desse livro, eu sinto que esse cara é dono de si. Ele vai trilhar o caminho dele. Ele não vai ser guiado, ele não vai ficar seguindo ninguém, nem o Miller, nem outro homem, mas ele vai seguir o seu próprio caminho. Ainda assim, eu preciso ser muito honesta e dizer que não é melhor que Stoner. Stoner é melhor. Stoner, eu me conectei mais emocionalmente. Esse livro tem um distanciamento, ele tem uma dureza, e isso é proposital, o autor fez isso de propósito. A gente não se sente totalmente conectado emocionalmente com o Will. Eu não sei o passado do Will, eu não sei da infância do Will, eu não me conecto com ele. Em Stoner, eu acompanho esse cara desde o início, praticamente, da vida dele. Então aqui é terra de ninguém, algo que é mata fechada dentro do próprio homem, que a gente não conhece direito, e a gente tem que ter cuidado ao navegar, tanto quanto você tem que ter cuidado quando você vai para a selva ou para a natureza selvagem. Porque o homem é um ser selvagem, né? Pelo menos eu acho que é isso que esse livro defende. É isso, gente. Uma super dica de leitura. É, novamente, John Williams, incrível. Eu quero muito ver o filme. Tem um filme aí com o Nicolas Cage. Então, vou ver se eu sento para ver esse filme. Está disponível na Amazon Prime para alugar. E é isso. Gostei demais da leitura. Quem gosta desse tipo de leitura, bora lá. Um beijo. A gente se vê no próximo vídeo.